também uns 2 minutinhos, 2, 3 minutos está ótimo. E aí, esse trabalho de conclusão, qual é a grande questão dele? É que ele precisa estar ligado à temática de migração e refúgio, e, em especial, aos temas das aulas que a gente está trazendo aqui no módulo. Então, vocês podem escolher o tema que vocês quiserem para dissertar, para fazer um ensaio, para fazer uma entrevista, enfim. Isso aí vai ficar livre até o dia 31 de outubro, tá? Então, essas são as duas condições para que vocês consigam o certificado ao final do nosso curso. Tá certo. Bom, mais informações agora sobre a aula em específico. A gente pediu para vocês na ficha de inscrição que vocês assinassem ou assinalassem, né, um termo ali autorizando o uso de imagem, porque como vocês perceberam agora, as aulas elas são gravadas e elas são disponibilizadas posteriormente. Então, a gente precisa da autorização de vocês para isso. Se vocês não quiserem autorizar o uso de imagem, não tem problema. Tudo que vocês precisam fazer é deixar a câmera desligada durante a aula, tá? Mas a gente pede que vocês continuem interagindo conosco pelo chat. A gente passa a aula inteira aqui de olho no chat para conversar com vocês. Até porque depois, no final da aula, a gente vai ler comentários e fazer as perguntas que vocês fizerem ao longo da aula, a gente vai repassar para o professor. Boa noite. Mas Deixa eu fazer uma tem uma pergunta. coisa que a gente pede que vocês mantenham fechado, que é o microfone. Porque em reuniões online sempre dá um ruído, né? E às vezes a gente acha que tá tudo certinho, mas tá um delay, então a gente pede que para que todo mundo escute bem, para que todo mundo entenda bem tudo que está sendo passado, que vocês mantenham o microfone de vocês fechados. Podem usar o chat para falar conosco, porque a gente vai ler tudinho e vai sanar as dúvidas que vocês tiverem. Bom, eu acho que esses são os combinados, né? Manter a câmera desligada para quem não quiser autorizar a sua imagem, mas quem puder e quem quiser vai ser ótimo para a gente, por favor, bote, para a gente não achar que a gente está falando com o nada, né? Só com um monte de quadradinho preto. Mas o microfone, por favor, desligado, tá certo? Bom, a nossa aula vai ser uma aula agora muito interessante, de um tema interessantíssimo. Eu acho que eu falei todos os combinados, não falei, Cris? Tem alguma coisa que eu esqueci? Ah, esqueci uma coisa importantíssima. Como hoje a gente não vai ter o problema que a gente teve na semana passada, a gente vai ter a lista de presença, tá, galera? Então, quando der mais ou menos às 8 horas, fiquem de olho para que vocês assinem a lista de presença, porque é a única comprovação que vocês vão ter depois de que vocês estavam aqui, para que vocês possam receber o certificado no final do curso. Todo mundo entendeu? Então, beleza. Acho que Cristina teve um probleminha com o som. Conseguiu resolver, Cris? Tá fechado. Me mutaram aí, foi a Nívia. Bom, Muito agora é com bem. Cristina, gente. Então, boa noite, gente. E junto aí a Clara nas boas-vindas. A gente fica muito feliz de dar continuidade a esse processo de é, formação, né, com vocês, esse segundo módulo. Hoje, então, nós temos é, o Adriano Pistorello, ele vai depois poder dizer melhor, mas ele é advogado com atuação em direitos humanitários, migração e refúgio, junto ao Centro de Atendimento ao Migrante e Província Maria, Mãe dos Migrantes, é advogado, é colaborador do Grupo de Assessoria a Migrantes e a Refugiados e também do Migrate, que é o Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão de Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional da Universidade Federal de Santa Maria.
Ele é membro da coordenação do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul e participante do Comitê Estadual em Planejamento de Políticas Públicas para Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas do mesmo estado, do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em direito migratório e direitos humanos e é doutorando em ciências jurídicas pela Univale. É o cara. E assim, a gente fica muito feliz por ele ter aceitado estar aqui com a gente essa noite e nos ajudar a dialogar, né, aprofundar sobre o direito migratório. A gente agradece, Adriano, bem-vindo. Essa sala aqui, toda sua. Oi, pessoal. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, por esse convite, agradecer por essa oportunidade de conversarmos sobre migração e refúgio. A gente não tem como esgotar um tema tão complexo e tão cheio de nuances, enfim. Então, é mais nessa 1 hora e pouco aí, mais uma reflexão sobre como que hoje funciona a questão da política migratória brasileira, como que a gente está pensando a partir da lei de imigração, que já tem um certo tempo. Então, é uma formação mais reflexiva para pensar em ações de efetividade, pensar ações de de incidência. Eu acho que aqui tem muitas pessoas, é um prazer, a gente está com 232 pessoas na sala, e vai ser meio que um bate-papo ali, que acho que a gente pode, até porque como o tempo é curto, a gente interagir via chat, né? Então é legal ter acho que é uma formação com muitas pessoas online, assim, para mim é a primeira, fora aquelas que são transmissões em questão de YouTube e tudo mais. Então, só uma pergunta, vocês me ouvem bem? Tudo certo? Tudo certo. Tá, então eu vou tentar aqui colocar a apresentação. Vocês me digam, tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Tá, deixa só agora. Então, que nem eu disse, a gente vai falar hoje sobre regularização migratória no Brasil. Então, avançando, o conteúdo hoje é esse, né? Mas eu queria que a gente olhasse para essa nossa conversa. Então, é um espaço. É legal ter aqui a Caritas, que contém atuação não só internacional, mas no Brasil, em várias áreas, em vários territórios hoje, que tem um grande movimento migratório, né? E a gente pensar como que a gente pode incidir a nível local em questão de atendimento, regularização migratória, quando que dá para fazer, quando que não dá, e a partir dessa ótica pensar sempre em desafios e possibilidades. Então, como eu já fui apresentado, né, eu sempre digo que o currículo da gente ele não diz quem somos, enfim. Eu sou esse cara, Adriano Pistorello, então, que nem foi comentado pela Cristina, eu sou advogado de formação, também sou professor universitário, sou professor do curso de mestrado no mestrado profissional na Univale. Também sou professor aqui na Universidade de Caxias do Sul, leciono disciplina de migração e também sou doutorando em questões eu sou doutorando em ciência jurídica. E a minha tese ela fala sobre migrações, deslocamentos, mudanças climáticas e a efetividade da política pública em resposta a grandes desastres no Brasil. Aqui, então, eu estou além o CAM, para vocês entenderem quem é o CAM. Então, o Centro de Atendimento ao Migrante, ele é uma instituição das Irmãs Escalabrinianas. Então, assim como o PROCAN, eu também trabalho para as Irmãs Escalabrinianas a nível Brasil, a província das Irmãs Escalabrinianas. Então, a gente tem várias unidades e vários centros de atendimento em Caxias, Porto Alegre, São Paulo, Boa Vista, hoje em Rondônia, uma casa de acolhida. Então, eu sou também assessor jurídico e de incidência de Vox do braço da congregação aqui para o Brasil, América do Sul e África. Aqui eu deixo para vocês também alguns canais de comunicação. Então, a gente tem inicialmente o canal do CAN, que é migrantes.can, onde também, como cursos como esse, ou várias ações e várias incidências, várias formações, nós divulgamos ali. E também aqui embaixo eu deixo o meu Instagram,
pessoal, que também é onde a gente faz bastante vídeos, orientações, matérias, artigos e tudo mais. Então, se vocês quiserem nos seguir, fiquem bem à vontade. E deixo ali para vocês também o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma sugestão, precisem entender alguma questão diferenciada e a gente pensar um pouco sobre essa temática que nós vamos abordar hoje. Além disso, então, aqui, queria que fosse muito essa aula, uma aula meio expositiva dialogada, mas que não disse, nós não vamos ter tempo de abrir o microfone, a gente vai ter um momento de intervenção, mas como nós estamos aqui, muitas pessoas, 200 e poucas pessoas, vai ser meio que impossível. E aí a gente já vai encaminhando para o que nós vamos conversar um pouco hoje. Eu acho que a gente tem que entender regularização migratória, ela passa por algumas etapas, tá? Então, é uma formação que as pessoas até dizem, mas é sempre sobre regularização migratória. A gente está em mais uma formação brasileira, nível de regularização migratória, com mais de 200 pessoas, e a gente tem que discutir porque a cada dia, mas assim, ó, a legislação ela não evolui assim como os temas. Então, essa é uma outra forma de falar a mesma coisa, mas que a gente reflita. Então, a gente vai falar sobre a autorização de residência. O que é a autorização de residência no Brasil? Ela vai ter várias etapas anteriores e posteriores, mas é quando a pessoa está regular no Brasil. Isso é regularização migratória. Um outro ponto importante é falarmos sobre refúgio, que também é uma forma de regularização migratória, como uma etapa final, de meio e de início. A gente faz ao contrário. Também a gente vai falar sobre acolhida humanitária. A gente vai falar sobre a nova lei de imigração. E a gente, no final, vai parar e pensar sobre, por exemplo, quais são os grandes desafios atuais. A legislação brasileira, uma das mais pioneiras do mundo, regulariza todo mundo? E, claro, fica sempre à grande disposição de nós pensarmos ou darmos uma continuidade a partir dessas demandas e em diversos territórios. Eu vi pessoas do norte, do nordeste, tem pessoas de Manaus, pessoas de Boa Vista, pessoas de vários lugares, e a gente vai ver que cada realidade, cada contexto é diferente. Então, a gente pode pensar em boas práticas e, a partir disso, também aprofundar a realidade da sua região, aí em parceria com a Caritas, por meio da Congregação das Irmãs Escalabrinianas, e também já faço um convite a todos e todas. Na semana que vem nós teremos uma live da Rede Clamor, eu acho que todos conhecem a Rede Clamor, que nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, e também eu seria um dos palestrantes, né, desse evento da Rede Clamor. Então, se o pessoal aqui também da Caritas estiver, fica esse grande convite. Ok, pessoal, até aqui tudo bem? Tudo certo? Foi para isso que vocês vieram? Seguimos nas nossas reflexões sobre imigração, refúgio e tudo mais. Eu queria começar essa formação, eu queria ouvir vocês, eu queria ver se eu consigo. Eu vou até abrir o chat aqui, colocar para vocês o seguinte: o que aparece na tela para vocês? É uma pergunta. A lei consegue acompanhar o ritmo da sociedade? O que vocês acham? Coloquem no chat ali. O que vocês me dizem em relação a isso? Olha, eu estou vendo que é unânime. Não, não, não. Eu vi uma resposta ali que eu achei muito interessante, principalmente em questões ambientais, né? A minha tese, ela fala muito sobre a questão, se vocês forem olhar toda a legislação migratória de proteção social, legislação em questões climáticas do Brasil, elas são posteriores a grandes tragédias. É isso que eu vou escrever na minha tese. A questão de todo o ordenamento jurídico. Então, é isso. E ainda mais em relação à questão de deslocamento interno. Como a gente tem muita gente do Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado? Nós temos legislação, tivemos legislação, enchentes e todo esse desastre. Lembrem que nós temos migrantes e refugiados que já vieram ao nosso país e ao nosso estado e sofreram uma dupla afetação. Um desastre
de grandes proporções, um dos maiores da história recente do Brasil. E aí a pergunta vem: a legislação acompanha essas mudanças? E eu pergunto para vocês, para o migrante e para o refugiado, desde 2017, me digam, a legislação, ela acompanhou os movimentos migratórios? O que vocês me dizem? Nós temos uma lei base, ampla e restrita, com direitos constitucionais. De 2017, ela vem acompanhando os movimentos migratórios? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Vocês concordam? E aí uma outra pergunta para o território que vocês estão. Os fluxos e movimentos, eu não gosto dessa palavra, os movimentos migratórios de grande intensidade, desde que você que está aqui passou a acompanhar as migrações, são os mesmos ou você viu mudar os movimentos migratórios a partir das nacionalidades? O que vocês me dizem em relação a isso? Sim, não. Mudou os movimentos e fluxos migratórios a partir de indicadores de gênero, masculino ou feminino, faixa etária, nacionalidade, desde que você trabalha ou não, ou tem conhecimento em relação à migração, você tem percebido mudança nesse movimento migratório? O que vocês me dizem? Lembro que o chat é nossa estratégia, nossa conversa. Eu estou lendo aqui todas essas questões. Aí a gente vai entrando. Eu queria então trazer, depois eu leio aqui, o pessoal me ajuda e a gente vai trazendo aqui para a gente pensar na reflexão. A migração, eu penso antes de qualquer coisa, a migração é um fenômeno social dinâmico. E nem a legislação mais rápida do mundo que quisesse acompanharia. E a gente vive um momento que a legislação, ao invés de garantir direitos, ela retira esses direitos, né? Então, a gente tem migração por trabalho, migração por questões de proteção, deslocamento forçado, nós temos critérios de deslocamentos, desastres ambientais, nós temos, em relação a gênero, um aumento, eu não sei, até queria ouvir vocês também. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma mudança no quadro de gênero. Hoje, a gente tem uma feminização na migração. A mulher migrante assumindo esse protagonismo de mudar a sua história e não simplesmente vir por uma reunião familiar. Hoje, no centro que eu trabalho, o maior público, 54%, são mulheres na migração. Enquanto se a gente voltar para esse movimento dinâmico de imigração, por que eu perguntei se mudou? Porque lá em meados de 2013, 14, 15, o grande movimento eram homens, jovens, e do Haiti e do Senegal, na minha região. Depois mudou e hoje a gente tem o grande público Venezuela, com todo o contexto venezuelano, porém, hoje a gente tem o segundo público que é mais assistido na nossa instituição, que são os cubanos. E disso deriva todos os contextos e todo esse contexto migratório e toda essa questão de legislação. Além de tudo isso, a gente tem que pensar que hoje, vocês sabem quantas são, muitas pessoas que estão aqui, que já participam das minhas formações, mas tem muita gente que eu vi que não, vocês sabem hoje, para questões fora de processo de trabalho exclusivamente, quantas possibilidades o Brasil tem para regularização migratória fora do refúgio? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Hoje, qualquer nacionalidade que chega no Brasil, essas nacionalidades podem pedir, na lista de pessoas contra a lei de imigração, o Brasil é uma porta aberta, é a casa da mãe Joana, entra quantas pessoas quiserem, se regulariza fácil. Quantas possibilidades, tendo a lei de imigração que o Brasil tem? Quantas vocês acham que tem?
contando estudo, trabalho, reunião familiar, Mercosul. O que vocês dizem? Quantas vocês acreditam? Eu estou falando do Brasil. Quantas no Brasil tem possibilidades? Chutem, vamos lá. Alguém escreveu, não, 20. Quem chutou 20 falou certo. Já participou de uma formação. 20 é 20 possibilidades. Tá certo, já veio aqui, ó, no nosso indicador veio. Toda possibilidade de regularização migratória, ela tem que ter um ato normativo que autorize o agente policial fazer a regularização. Por mais que a lei de imigração não limite, ela traz todo esse escopo. Quem disse 20, são 20 possibilidades e é só isso. Fora de questões de trabalho, estudo, pesquisa, extensão. Estudo, mas estudo em um nível de contexto de trabalho. E assim, alguém colocou, tem muitas possibilidades. Não tem muitas possibilidades. Fora o refúgio, só tem 20 possibilidades. Mas eu trago para vocês uma relação e uma visibilidade muito interessante. Pergunto, então, e respondo. São 20 possibilidades. Das 20 possibilidades, vocês acham que todas são aplicáveis e todas têm fruição? Sim ou não? O que vocês acham? O não está ganhando. Fora refúgio e fora migração laboral, que é uma migração altamente especializada, fora o refúgio, nós só temos 20. Mas 20 possibilidades são poucas. A gente tem 195 países reconhecidos pela ONU, com 20 possibilidades. 195 países, sendo que dessas possibilidades, muitas são atinentes a reunião familiar, estudo, tratamento de saúde, Mercosul, Argentina, Paraguai, e fechou aí. Das 20 possibilidades, hoje são aplicadas ou aplicáveis apenas 13. Sabiam disso? Das 20 possibilidades, se aplica apenas 13. Estão conseguindo entender a lógica? Hoje, se a pessoa chegou no Brasil em uma unidade da Caritas ou numa pastoral, em qualquer lugar, e diz: quero me regularizar, vocês precisam entender que, fora o refúgio, eu tenho migração laboral, que é o que nós não vamos tratar aqui. Nós podemos fazer uma formação, fica o convite para a Rede Caritas, se quiser eu posso fazer uma formação sobre migração laboral, que aí é outra história, não é trazer uma pessoa que venha trabalhar no Brasil na minha loja. Migração laboral não é isso. Que é diferente de migração por questões de trabalho, que nós vamos refletir a respeito disso. Agora, dentro da possibilidade de regularização, eu tenho 20. Das 20, eu aplico 13. E só 13. Não vamos ter tempo, depois a gente pode também aprofundar essa temática. Fora disso, algumas pessoas só vão poder pedir refúgio. Querem entender uma situação em relação a isso? Vocês estão acompanhando a logística e a didática, e a aula inaugural desse curso foi sobre o quê? Qual foi o tema que tratou? A gente falou sobre o conflito de Gaza nesse módulo. Conflito de Gaza e Palestina. Se um palestino chegar no Brasil hoje, ele pode se regularizar se não for pela via do refúgio? O que vocês acham? Sim ou não? E não por quê? Acho que pode, não? Não pode. Lei tem, nós temos a lei de imigração. Nós não temos atos normativos para reconhecer acolhida humanitária para o conflito da Palestina. Não estão dentre as 20 das 13 possibilidades. O palestino tem que... Ele nem pode sair... Não? Oi? Eu, no meu modo de pensar, pode, não? Não pode. Não pode. Não pode porque não tem ato normativo. Ele pode chegar aqui e pedir refúgio, mas ele não pode pedir um visto para sair da Palestina e vir para o Brasil. Sabiam disso? Isso é regularização migratória. Isso é limitação. Entenderam a lógica? Mas ele pode Além pedir regularização? Aqui ele só pode pedir refúgio.
Ele não está dentro das 20 possibilidades, que se resume a 13 possibilidades. Então, a questão é que a migração ela é um efeito dinâmico. Mas, em 13 possibilidades, só de países eu tenho 195 reconhecidos pela ONU. Só que eu tenho uma limitação de ato normativo. A lei não cobre todas as situações. E quando eu falo lei, eu estou falando de lei no sentido amplo, como qualquer ato normativo. Eu tenho a lei de imigração que não limita, diz que acolhimento humanitário do Brasil ele é um direito. Entretanto, contudo, todavia, se eu não tiver um ato normativo, que é uma portaria interministerial, essa pessoa não pode se regularizar no Brasil. A realidade exige uma interpretação, flexibilidade e rede de apoio. E muitas vezes a rede de apoio por muitos agentes cáritas, pastorais, escalabrinianas e tudo o que mais, não tem norma, não tem o que fazer. A pessoa só tem que pedir refúgio e o refúgio vai ser um momento onde... eu ouvi uma frase essa semana, numa das reuniões, que tinha uma equipe da Caritas. Nós temos uma das leis mais bonitas do mundo, mas a gente tem tijolos de burocracia. E vocês vão ver isso mais adiante. Eu nunca tinha ouvido essa frase, mas eu achei incrível. Depois, nós temos a Lei de Imigração, que é a Lei 13.445, e a Lei de Refúgio, que é a Lei 9474. Tem um 7 a mais ali. E sua centralidade, mas também a sua insuficiência diante de crises recentes. O debate que vai ser pautado na COP30 não prevê refúgio ambiental. Não prevê refúgio ambiental. Então, a gente vai ver das possibilidades de normativas, a gente vai falar sobre ela no próximo pauta. Aqui, vocês acham que é fácil? Nós temos uma lei incrível, uma lei altamente utilizada como uma boa prática para falar na Assembleia da ONU como uma boa prática. Eu não quero dizer aqui, e muitas pessoas que estão nessa reunião são pessoas que ajudaram a colocar e garantir. Eu não estou querendo comparar a lei brasileira com a questão americana. A gente está falando de contextos diferentes. Aqui nós estamos refletindo sobre a possibilidade de regularização migratória a partir do marco normativo que nós temos. E se ela avança, se ela é progressista, mas com vários tijolos, eu estou dizendo que as limitações de atos normativos, elas são limites para a fruição do direito da lei de imigração. Entenderam isso, pessoal? Me dei ali um certinho, um ok? E até aqui, conseguiram entender o que eu quis explicar nesse sentido? Ficou claro para vocês? Não é essa maravilha toda, gente. E eu vou mostrar para vocês. Tá claro a didática para vocês? Há quem diga que o refúgio é uma forma complementar de regularização migratória quando eu não tenho possibilidades. E eu só tenho 13 possibilidades efetivas. Pergunto para vocês, para a gente começar a problematizar esse negócio. Se hoje você atender um cubano e vai atender para fazer a regularização migratória, o cubano integra essas 13 possibilidades, sim ou não? As 20 possibilidades. O que vocês acham? E lembrem que eu disse que é o segundo maior público assistido pela nossa instituição. Trouxeram aqui um spoiler. Cubano fora do critério dos mais médicos. Chegou para você atender ele em Manaus, Curitiba, Rio Grande do Sul ou em Fortaleza. Você consegue solicitar autorização de residência para esse cubano, para essa família cubana? Sim ou não? A maioria não. E não por quê?
Eu acabei de dizer no slide anterior. Não por quê? Exato. Olha o que eu falei aqui. Nós não temos ato normativo autorizando residência para o cubano, assim como eu li que não tem ato normativo autorizando acolhida humanitária para palestino. Não tem. Não tem. Me... E já vou dar um outro spoiler para vocês. Acolhimento humanitário. Vocês sabem quantas possibilidades de solicitar acolhimento humanitário ao Brasil? Quantos vocês acham? Quantas possibilidades de pedir acolhimento humanitário? Nem 10, nem 2, nem 7. Passou perto. 5. Acertou. Aí chegou também, não vou judiar. 5. E a gente vai refletir. Dos 5, todos os 5 acolhimento humanitário pediu, levou? Sim ou não? O que vocês acham? E não por quê? Bem coisa de professor chato, né? Não por quê? Tem critérios específicos, perfeito. Não se enquadrou, não basta não ter uma norma. Não se enquadrou no critério específico, não se enquadra. Para os cubanos, eu tenho uma portaria para cubanos. Mas é para qualquer cubano? Basta ser cubano? E para o venezuelano? Basta ser venezuelano? O que vocês me dizem? Para o venezuelano, basta ser venezuelano? O pessoal viu como dá uma confundida? Eu tenho portaria para cubano. É para qualquer cubano? Não é para qualquer cubano. E para o venezuelano? Aí o pessoal meio que. Opa! É para qualquer cubano? É. Não. Mas é para qualquer venezuelano? Sim. Vocês veem que o negócio não é fácil? Para cubanos, tem que ter participado do Mais Médicos e não ter saído do Brasil quando o Brasil rompeu com Cuba. Agora, para venezuelano, é para qualquer venezuelano. Viu, Milena, como não é fácil a coisa? Entenderam? Então, a gente vai chegar nos cubanos depois. Eu queria que vocês. Agora a gente vai entrar num outro momento que eu queria que vocês pedissem. Provisória, temporária e definitiva. Para vocês, isso é um critério claro para todo mundo? Isso é muito claro. O que é uma pessoa que tem uma autorização de residência por provisória, temporária e definitiva? O que vocês me dizem? Qual é a diferença entre elas? Eu não vou sofrer, por exemplo, assim, ó. Vamos lá. Para algumas pessoas é normal, para outras pessoas não é. Então vamos lá. A autorização de residência, mesmo que ela inicie com visto, venha por Brasil e tal, a autorização de residência, ela só vai ter. A autorização de residência é aquilo que ratifica a condição jurídica da pessoa regular no Brasil. Por isso que se diz regularização migratória. Toda pessoa que não tem documento no Brasil, essa pessoa é ilegal ou é irregular? O que vocês me dizem? E por que não é ilegal? Ela entrou no Brasil e não fez o documento. Ela não é ilegal? Se você entrar nos Estados Unidos hoje, você é ilegal ou você não é?
Vê? Você vai fazendo. Não é. Não confunda Brasil com os Estados Unidos. No Brasil, a migração ela não é ilegal porque a gente está falando de um processo administrativo. E nós temos um princípio da lei de imigração, não criminalização da migração. Nunca esqueçam disso. E o imigrante, você nunca chame ninguém de ilegal. Isso não é o que eu acho, não é lacração, não é empoderamento, não é não sei o quê. Todo o processo migratório brasileiro é um processo administrativo e não um processo de uma pessoa contra a lei. Ah, mas entrou e descumpriu a lei. Não é o que a lei de imigração diz. Toda pessoa que está no Brasil sem documento, ela é irregular ou indocumentada. Seja a pessoa que pediu refúgio, pediu reconhecimento de apatridia e pediu qualquer outro reconhecimento, essa pessoa é tida como regular, porque ela pediu, mas ela tem uma condição provisória, porque o pedido que ela fez ao Estado brasileiro está em análise. Ah, mas que direito essa pessoa tem? A mesma do temporário e a mesma do definitivo. A única questão é que, enquanto o processo dela está em análise, essa pessoa tem a condição regular na modalidade provisória. Simples assim. Pende ou depende de uma análise, a partir do momento. Ah, mas por que a pessoa que tem protocolo de pedido de refúgio não pode trazer a família? Não pode, porque o pedido dela é temporário. Ah, mas se ela sair do Brasil, ela pode voltar? Não tem previsão, ela pode ser barrada por causa da questão provisória. Ah, mas ela pode trabalhar? Pode. Ah, mas ela pode ter CPF? Pode. Ah, mas ela pode casar? Pode. Só que a condição dela é provisória. Ok? Ficou claro isso? Muito bem, very good. Falo até outras línguas, já estou quase que nem os anjos lá, né? Falando de outras línguas. Temporária. Temporária, todas as modalidades que uma legislação determina que o início da autorização de residência dessa pessoa ela é temporária, ela vai ser temporária. Eu tenho uma condição de tempo e eu tenho uma condição de situação. Por exemplo, estudo. Estudo é temporário. Enquanto a pessoa estuda, ela tem uma autorização temporária. A base da autorização de residência dela é o que eu estudo. Quando a pessoa acabou o estudo, ela tem o quê? Ela não tem nada. Acabou. Então, eu tenho questões definitivas. Quando, por exemplo, em todas as modalidades de acolhimento humanitário, a lei diz que ela inicia como temporária. Isso está na norma. Diz que inicia, ou seja, toda regularização, quando a lei diz o prazo inicial é por 2 anos, por 1 ano, isso é temporário. É uma condição legal ou ela é uma condição da situação. Tratamento de saúde. Tratamento de saúde é temporário, enquanto se tratou a saúde e comprovou que está em tratamento, é temporário. Me curei, terminei meu tratamento, não tem mais tratamento, não vou renovar ela. É o quê? Eu não tenho documento nenhum, eu não sou nem provisório nem temporário. Porém, existe algumas situações que o temporário ele se transforma em definitivo. Ou seja, eu consolido. Os casos de acolhimento humanitário do Brasil, eles iniciam como temporário. 2 anos depois, 90 dias antes de expirar o prazo de 2 anos, eu posso alterar a minha condição jurídica de temporário para definitivo. A minha regularidade ela vai ser o quê? O antigo permanente. Isso vai ser para Mercosul. Reunião familiar. Pode ser que o pessoa que vai chamar uma outra do exterior, essa pessoa tem uma autorização de residência definitiva, a pessoa que vem ao Brasil, ela vai ser também o quê? Definitiva. Entenderam? Agora, se a pessoa veio e ela pode alterar, então ela tem. Ficou clara a diferença entre provisório, temporário e definitivo? Ok? Tudo bem, pessoal? Me digam ali. Ok, quem mais? Tudo certo? Ó, a gente está bombando, nós temos 310 pessoas. Minha maior formação, acho que até hoje é online, assim, com um monte de gente. Tá claro para vocês? Ficou claro isso, pessoal? Simples assim? Ficou claro? Perfeito, vamos lá. Depois, eu quero que vocês gravem isso. E gravem isso, o que é a modalidade de autorização de residência laboral. A autorização de residência laboral é uma área
prevista na Lei de Imigração, Lei 13.445, e não é para aquela pessoa que chega para você, tem uma autorização de residência e diz assim, olha, eu estou trabalhando numa indústria e eu quero, meu chefe precisa contratar e eu quero trazer o meu irmão de qualquer lugar do mundo. Não é para isso, tá? Não é para isso. Autorização de residência laboral é uma autorização de residência especializada que não é solicitada na Polícia Federal. Ela é solicitada ao Conselho Nacional de Imigração e os processos são analisados pela Coordenação Geral de Imigração, a CEGIL. Entenderam isso? Não é uma simples oferta de emprego. Não é uma questão autônomo empreendedor. Ele tem um critério, por exemplo, assim, um pesquisador de extensão acadêmica de uma universidade dos Estados Unidos é convidado pela USP, pela UNB, pela UX de Caxias, pela UNILA. É mais ou menos nesse padrão. É eu ter, na minha indústria, um equipamento altamente especializado que eu preciso que ele tenha a manutenção de os técnicos que criaram. É mais ou menos nesse sentido. Ou posso trazer uma pessoa para cozinhar no meu restaurante, desde que esse restaurante seja um restaurante específico, de uma comida específica, que eu estou trazendo um chefe de cozinha para trabalhar nesse restaurante, comprovada a experiência, comprovada, declarado com apostilamento, legalização. Entenderam que essa é uma modalidade de autorização de residência específica? Não é aquela pessoa que busca o seu centro de imigração para dizer, preciso trazer o meu irmão porque meu chefe vai contratar. Na minha loja precisa de empacotador, vamos trazer pessoas do Haiti, do Senegal, da Rússia, de qualquer outro lugar do mundo, porque eu tenho uma vaga de emprego. Isso ficou claro para vocês? Essa é a grande diferença entre a imigração laboral no Brasil, que tem um contexto específico, ele tem artigos específicos, existe um conselho, que foi o grande conselho de imigração dos últimos 30 anos antes da vigência da lei de imigração, e não é uma autorização simples, é uma comprovação com tradução e sem dispensa alguma e comprovante de experiência profissional. Isso aqui dentro está a questão dos grupos religiosos congregacionais. Quando eu preciso trazer uma irmã ou trazer um padre em formação para o núcleo religioso no Brasil, é uma modalidade de imigração laboral, porque a instituição assume uma responsabilidade. Entenderam, pessoal? Claro isso? Definitiva e permanente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Hoje é o termo atual com a lei de imigração. Até aqui, pessoal. Claro para vocês? Muito difícil? Não? E aí, assim, ó, uma pergunta. Qual a diferença entre temporário? Vai ter modalidade, seja na modalidade de outras formas de regularização migratória ou na modalidade laboral, que a norma diz: a pessoa que for beneficiária depois que o Conselho Nacional de Imigração, ela terá autorização de residência com prazo inicial de determinado tempo. Quando ela determina a modalidade inicial, isso é temporário. Mas essa norma mesmo vai dizer, depois de um tempo, ok, se você manter a mesma condição, você pode alterar. Voluntários, a gente tem aqui na live alguns voluntários que vieram da Itália para trabalhar conosco no período de 1 ano. Essa autorização de residência, ela é temporária e a autorização é concedida por quem? Pelo Conselho Nacional de Imigração. Por quê? Porque alguém assume essa responsabilidade e toda a documentação não tem dispensa, não tem esse critério humanitário, não tem nada, ok? Essa questão, a gente não vai aprofundar na laboral porque não é o nosso tema. Isso aqui é um tema muito específico que não é o que vai chegar nas pessoas que vocês assistem, ok? Até aqui, pessoal, tudo certo? Tudo ok? Olha que eu estou fazendo um exercício de fazer uma transposição didática e metodológica muito, muito clara. Ok, ó, tem até um bengali aqui dizendo que entendeu super bem. Se um bengali conseguiu me dizer que entendeu, vocês brasileiros não me matem de vergonha. Ainda mais trabalhando com migração nas vésperas da COP30, tá? Então, muito bem. Ok? Beleza, vamos lá. Então, a gente vai agora para outra questão que eu trago aqui, que é uma modalidade que eu queria falar com vocês. Fora de migração não laboral,
Vamos voltar para o que nós falamos até aqui. Lembrem, 20 possibilidades e só 20 possibilidades. Que possibilidades são essas? Reunião familiar, tratamento de saúde, as questões humanitárias, que são 5, estudo. Quem já foi beneficiário de reunião familiar e aquelas modalidades. Me dê o seu processo de refúgio que eu te dou uma autorização de residência. Já tinha ouvido falar disso? Me dê o seu protocolo de refúgio que eu te dou uma autorização de residência. Sim ou não? Já ouviram falar disso? Ou eu estou falando mais asneira? E o que seria? Me dê seu protocolo de refúgio, eu te dou uma autorização de residência. O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Me ajudem. Lembram aquelas nacionalidades com grande fluxo migratório para o Brasil? E aí eu não me enquadro dentro das 20, eu faço o quê? Se eu não tenho autorização de residência, eu faço o quê? E preciso ficar no Brasil e sou imigrante? Olha, o pessoal tá aplicado, que gente, que orgulho dessa turma. Tá aplicado. Eu não me enquadro nas 20, que essas 20 resultam em 13. Eu não tenho o que fazer, eu peço o quê? Vou dar uma cola. O cubano que não foi do Mais Médico, ele tem que fazer o quê no Brasil para poder ficar aqui, ter documento e trabalhar? Entenderam a lógica? Quando esse número é muito grande e o CONARE sabe que não é uma condição de refúgio, ele vai fazer o quê? Eu vou julgar todos? Eu vou criar uma normativa. Sabe qual é o artigo de lei que diz o nome desse pedido? Quem sabe me dizer, de vocês? O que vocês me dizem? Quando o governo brasileiro expede uma portaria dessa natureza e diz assim: olha, eu estou vendo aqui que muitos senegaleses pediram refúgio no Brasil. O Senegal não tem conflito, o Senegal não está em guerra, o Senegal. Só que eu tenho 40 mil processos de pedido de refúgio de senegaleses no Brasil, de dominicanos. E o governo diz: eu vou analisar 40 pedidos e negar eles um pedido de novo. Isso chama-se criar uma portaria interministerial nos interesses da política migratória brasileira. Alunos já tinham ouvido falar sobre isso? Tem muito, vai dar trabalho, eu não tenho o que fazer, eu vou negar, então peçam refúgio, que é mais peçam refúgio, mas eu vou ter que julgar 24 mil processos, 30 mil processos de refúgio e vai ser negado, eu vou mandar esse povo embora como? Vamos fazer o seguinte: para as pessoas que até aqui chegaram no momento da publicação, nos termos do artigo da Lei de Imigração, em relação a interesse da política migratória brasileira, o que é isso? Vamos reduzir o passivo, não temos tanta gente, então faz o quê? Peça autorização de residência, ela inicia como temporária, e aí, quando você faz, baixa o refúgio, porque são casos que não vão ser reconhecidos. Já tinha ouvido falar sobre isso? É uma das modalidades das 20 que hoje não se aplica. Por isso que quando eu digo que eu tinha 20 e eu aplico apenas 13, é porque para aplicar essa resolução normativa vigente, a pessoa obrigatoriamente tem que ter pedido refúgio no momento da publicação daquela portaria. Então, uma portaria vigente, mas que não se aplica. Então, ela está dentre as 20, mas eu excluo ela e só aplico 13 que são aplicados especificamente dentro dos critérios. Entenderam? Então, fora da modalidade de não laboral, eu posso pedir para reunião familiar, que é um direito humano, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tratamento de saúde, tem portaria. Razões humanitárias,
5 possibilidades: Afeganistão, Síria, Ucrânia, Venezuela e Haiti. Das modalidades de acolhimento humanitário, eu tenho fluidez direta das 5 possibilidades, que é questões de que o Brasil diz aqueles 5 países são países que hoje enfrentam critérios humanitários. E vejam, eu não falei da Palestina, eu não falei de Uganda, eu não falei de Gana, eu não falei de nenhum outro país. Ucrânia, Afeganistão, Síria, Haiti e Venezuela. Dessas 5, eu só aplico de fato 2. 3. Chocante, né? Mesmo com a lei de migração mais progressista do planeta. O que vocês me dizem disso? O que vocês acham? Chocante, né, gente? Eu vou explicar. Calma que eu vou explicar que isso se aplica a 2. Vocês já ouviram falar de patrocínio comunitário? Quem já ouviu falar de patrocínio comunitário? Eu vou explicar depois. Se eu não tiver quem assuma a responsabilidade, hoje, e pasmem, nós temos uma lei de acolhida humanitária por meio de uma portaria interministerial que desde dezembro não tem vigência direta alguma. Ela tem uma condição de um edital que não foi expedido. Sabiam disso? Inspirado no Canadá, mas para não deixar ninguém vir para o Brasil. Chocante, né? E a frase, o Brasil recebe de braços abertos. Ele abraça os imigrantes de fato com essa política migratória? Era para ser feliz, mas eu me convidaram para falar sobre regularização migratória na prática. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam a lógica? Temos uma das políticas migratórias mais lindas do mundo, lei de imigração. Ok? Só que a lei de imigração ela se aplica a 20 atos que se efetiva 13. Desses 13, 5 de acolhimento humanitário, eu efetivamente só cumpro 2 ou 3. Entenderam isso que eu quis dizer? Fora dessas possibilidades, eu faço o quê, gente? Vocês já responderam antes? Lembra o caso do cubano? E se não for reconhecido como refugiado, ou não tem critério de refúgio, o que faz? Chora? E trabalho não vai. Lembra que eu falei? Trabalho não vai levar como trabalho. Não vai levar. Trabalho é muito específico. Trabalho é muito. Vai ter que ficar renovando o refúgio até que saia o quê? Uma possível anistia. E a pergunta: qual foi a última anistia do Brasil? Quem sabe? Os mais velhos. Agora vou entregar a idade. Qual foi a última anistia do Brasil? Eu acho que foi 2006. Anistia é quando as pessoas que entraram no Brasil estão irregulares ou pediram refúgio e não têm como cumprir. 2016, não foi 16, acho que foi 2006. Foi no primeiro governo Lula que teve a anistia. 2006, acho que foi. Isso, no governo Lula. Eu tenho quase certeza que foi 2006. A anistia é quando o presidente da República concede de um ato deliberado que todas as pessoas no Brasil possam ter autorização de residência com base nessa anistia. Você tentou anistia com a lei de imigração e não passou. Olha, tem gente que tinha 8 anos e eu não era nem nascido. Então, pessoal, entenderam essa parte aqui? A gente vai problematizar, porque não é fácil assim. Então, entenderam o que é autorização de residência? Ficou claro para vocês? Sim? Ok? Os demais?
Sempre lembrando que se vocês quiserem acompanhar essas formações, a gente realiza muitas formações. Aqui estão os canais para você seguir também, assim, parcerias com a Caritas, com as Irmãs Escalabrinianas e com várias outras. Semana que vem a gente vai ter uma live online da Rede Clamor para falarmos sobre a carta do Papa Leão XIV para a questão de imigrações, dia 17, no Dia Mundial do Imigrante e do Refugiado. Então, enquanto o pessoal vai pensando, ficou claro o que é autorização de residência? Ou você tem esse lastro para autorização de residência? Caso contrário, o refúgio. Aí a gente vai entrar agora, enquanto isso, no refúgio. O refúgio, você solicita o refúgio, mas enquanto que o refúgio é analisado, você tem uma autorização de residência definitiva? O que você me diz? Provisória, aí, prova daria um 10 para essa pessoa. Provisória. Por que provisória? Porque o refúgio não é reconhecido pelo ato. Você pede refúgio, o refúgio vai para onde? Quem que reconhece o refúgio no Brasil? Pelo CONARE, exatamente isso. Então, o CONARE vai analisar. Se o CONARE disse ok para o seu refúgio, você tem o quê? O reconhecimento de proteção do Estado brasileiro. Vamos problematizar? Todo cubano que pediu refúgio vai ser reconhecido como refúgio? Como refugiado? Eu estou bem perguntão hoje, né? E se não for reconhecido e você tinha uma questão provisória, seu refúgio foi negado, você tem o quê? De autorização de residência? Nada. Você está usando uma via complementar de pedido de proteção para poder ter um documento provisório no Brasil. Ficou claro isso? Porém, tem que explicar que para o cubano é a única possibilidade. Para todas as pessoas fora das 13 possibilidades de autorização de residência, é a única possibilidade. Mas que ela é paliativa para a pessoa estar no Brasil, poder trabalhar, mas, no fundo, ela não é perseguida, ela não é grave generalizada violação dos direitos humanos, ela não tem nenhum dos critérios, vai ser julgado e vai ser negado. Entenderam isso, pessoal? O refúgio, ele é um critério específico, determinado, legal, que se for aquela questão, o Brasil vai reconhecer como refugiado. Se não for, não vai ser. E a questão é provisória, porque quando for negado, ela vai, caiu, você não tem documento nenhum. O que você faz? Vai ficar ilegal? Jamais. Irregular, não ilegal. E vai ter que fazer o quê? Eu enquadro como trabalho? Não vai levar também. Você vai ter que ficar pedindo refúgio até, quem sabe, um dia mude ou se crie uma portaria específica para acolher esse número de cubanos no Brasil, que não vão ser reconhecidos como refugiados, ou tu vai ficar no ad eterno renovar pedido de refúgio. Mas a pessoa tem que entender que não é porque pediu refúgio será reconhecida como refugiado. Tem que atender ao critério legal. Ok, isso, pessoal? Ficou claro? E aí é importante porque a maioria, deixa eu só voltar aqui, desculpa, a maioria das vezes, quando a pessoa vai pedir refúgio, e é interessante, opa, o que deu aqui? Tá na tela ainda a Tá apresentação? sim, tá. Espera aí que eu acho que eu me perdi aqui. Agora voltou, pelo amor de Deus, ele reduziu, né? Agora foi, né? Ok. Sim. O que eu quero dizer com isso? Muita gente que está formalizando o pedido de refúgio não tem técnica para explicar. Olha, você está me dizendo que você veio para o Brasil por melhores condições de vida. Isso não vai levar você ao refúgio. Isso não vai levar você ao refúgio. Mas, tá, e se eu não quiser pedir refúgio, o que eu posso fazer como cubano? Absolutamente nada. Não tem um outro instrumento. Não está dentro dos 13 possíveis. Entenderam isso, pessoal? Claro, isso é utilizar uma via complementar para ter uma autorização de residência. Mas, ao final, você não se enquadra nos critérios de refúgio.
Ok? Entenderam isso? Essa é a grande diferença. Eu estou me valendo de uma possibilidade que vai ser analisada no meu caso, e aí, tá, mas se for analisado e for negado, eu não tenho como fazer, eu vou ter que ficar renovando. Isso não é uma questão de enganação, uma questão, é a única possibilidade que você tem, porque você não vai retornar para o seu país, porque você não tem uma norma. E aí, as 13 são o quê? Mercosul, querem anotar, eu vou falar na mão. Mercosul, Argentina, Uruguai, reunião familiar, reunião familiar 2. Já foram 5, ok? 5. 5 modalidades de acolhimento humanitário. E eu falei antes: Ucrânia, Haiti, Venezuela, Afeganistão e Síria. Já foram 10, né? Quem já foi brasileiro naturalizado e perdeu? O outro, estudo e tratamento de saúde. Não são essas modalidades. Eu faço o quê? Não são essas modalidades. Eu faço o quê, pessoal? Refúgio. Entenderam a lógica? Mas a lei de imigração tem princípios, direitos, diretrizes basilares que fortalecem. Gente, não tem portaria interministerial? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Limitação de atos normativos. A lei não cobre todas as situações. Quando eu falo lei, eu falo atos normativos. Ah, mas eu vou pedir porque eu sou da Palestina. Nenhuma Polícia Federal dos 27 estados vai conseguir fazer, porque ela não tem como se balizar em relação a isso. Agora, enquanto eu sou solicitante de pedido de refúgio, eu tenho os mesmos direitos como provisório, temporário ou definitivo. Mas todos os direitos são relativos. Eu não posso ir para o meu país ter garantia que eu entro, e eu não posso trazer ninguém da minha família enquanto a minha condição não for julgada. É por isso que eu digo que entender o que é o provisório, temporário e definitivo é muito importante para atos sucessivos da vida civil. E quando eu peço refúgio, o protocolo de pedido de refúgio, ele é um protocolo temporário. E eu tenho um documento que seria a Carteira de Registro Nacional Migratório provisório atinente ao meu protocolo. Essa carteira, ela não tem data de validade, mas ela é condicionada a eu renovar o meu pedido de refúgio anualmente. Enquanto eu renovar e não tiver um processo de pedido de refúgio julgado de forma definitiva, efetivamente, a minha carteira de documento provisório, eu posso trabalhar, eu posso ter estudo, eu só não posso trazer ninguém da minha família enquanto o meu pedido estiver pendente, e eu também, se eu quero viajar, não tenho a garantia que eu consiga entrar de forma direta, sem problema nenhum. Até aqui, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Não tem essa previsibilidade de quanto tempo posso pedir refúgio. Como vai, é um processo que demora muitas vezes, eu posso pedir, mas se o sistema, hoje, por exemplo, se o governo usar inteligências artificiais para analisar processo, cruzar dados, e se o processo de pedido de refúgio fosse analisado de um mês, a pessoa no mês seguinte já não tinha mais documento. E aí seria um problemão. Ok? Eu acho que é importante, depois, se quiserem, Clara e tudo mais, a gente pode aprofundar especificamente, porque daí em 1 hora e pouco é muito assunto, mas é importante vocês entenderem essa lógica. São 13 possibilidades. Não me enquadro em 13 possibilidades, eu tenho que fazer o quê? Pedir refúgio. Aí eu tenho que entender se as minhas condições de pedir refúgio se enquadram na lei do refúgio. Sabem o que é grave e generalizada violação dos direitos humanos? Sabem o que é? Grave e generalizada violação dos direitos humanos. É uma das modalidades que leva ao refúgio. Agora, se você não tem perseguição, se você não comprova essa perseguição, porque não basta dizer sou perseguido no meu país. Existe estudo do país de origem, existe uma análise, e no final vai dizer, não, o caso da Ana Clara, o caso do Adriano, o caso de qualquer pessoa não vai levar ao refúgio, então o seu pedido vai ser negado. Então você está utilizando uma modalidade que hoje é a única que cabe,
fora das 13 possibilidades para a pessoa pedir refúgio. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? E a gente vai passar para as questões de acolhimento humanitário. Eu quis trazer esses itens para vocês, que são a maioria dos casos que chegam nos nossos atendimentos. Por exemplo, acolhida humanitária é o quê? Acolhida humanitária é aquele caso que o Brasil ele vai dizer assim: o que está acontecendo na Ucrânia? Invasão da Rússia à Ucrânia. Se transformou numa guerra. O Brasil ele tem uma portaria interministerial que o ucraniano que queira vir para o Brasil de qualquer lugar do mundo, ele pode vir para cá com um visto humanitário e chegar aqui. Ele pode pedir autorização de residência por acolhimento humanitário ou ele pode pedir refúgio pela mesma razão. Claro isso? Instabilidade institucional. Então, por exemplo, nós temos aqui a portaria 49 de 2024. Qualquer afegão em qualquer lugar do mundo, o que vocês me dizem? Pode vir ao Brasil e pedir refúgio? Eu sou um afegão que fugi pela Rússia e eu quero pedir um visto para vir ao Brasil e aqui decidir se eu vou ser refugiado ou se eu quero acolhimento humanitário e não quero ir para a via do refúgio. Ele pode pedir refúgio, é um visto para vir ao Brasil de qualquer lugar? Sim? Não? Pode ou não pode? Não pode. Ele tem que estar ou em Islamabad ou em Teherã. Estando em Islamabad e Teherã, ele pode pedir vir para o Brasil? Pode ou não pode? Não pode. Já digo, não pode. Porque tem um patrocínio comunitário. Se uma instituição brasileira não assumir a responsabilidade de comprar passagem, selecionar a pessoa, buscar no aeroporto, levar, abrigar, empregar, e se a pessoa sair do seu controle, você não comunicar, e se você não for credenciado pelo governo brasileiro, essa pessoa não pode pedir visto. Sabiam disso? O nome disso chama-se patrocínio comunitário. É uma imposição na portaria 49, que é a portaria vigente para nacionais do Afeganistão. Eu tenho uma limitação de 2 países, que é Islamabad e Teherã. E se a pessoa efetivamente não tiver uma instituição credenciada pelo governo brasileiro que assuma comprar passagem, selecionar, fazer o visto, buscar no aeroporto, levar, abrigar, empregar e informar se essa pessoa deixou o Brasil, se tu não assumir, tá, mas eu quero então a Caritas, o núcleo da Caritas lá em Crateús vai fazer essa assinatura. Não, você tem que ser credenciado num edital específico do governo brasileiro. Enquanto essa instituição credenciada não assumir todas essas obrigações, nenhum visto é emitido em Teherã ou Islamabad. E hoje no Brasil nós só temos 2 instituições credenciadas para esse caso. Sabiam disso? Isso para reconhecimento e emissão de visto por acolhimento humanitário, onde o Brasil reconhece grave e generalizada violação dos direitos humanos no Afeganistão. Sabiam disso? É chocante, né, gente? As 2 instituições são a ARRO e a Pranagá, para afegãos. Se o nome disso não é transferimento de política pública e responsabilidade para a sociedade civil, que somos nós, eu mudo meu nome. Entenderam isso? E qual é a outra nacionalidade que tem o mesmo critério a partir de dezembro? Quem que sabe me dizer? Não, não é a Síria. O Haiti. É uma portaria que mudou em dezembro,
colocou a mesma obrigação. E, queridos e queridas, pasmem, o edital nunca foi emitido desde dezembro, mesmo no governo progressista como nós vivemos. É sobre isso que eu falo de tijolos burocráticos. Eu tenho a lei, mas se eu não fiz o edital, não emito visto. Entenderam isso? Ficou claro isso que eu disse para vocês? Isso foi criado em 2023 para os afegãos. E por que foi criado para os afegãos? Lembra dos afegãos em Guarulhos? Alguém tinha que ser o pai da criança. Tem a Rejane aqui, correto, Rejane? Não foi isso que aconteceu? Eu vejo a cara do pessoal, fico chocado com o ar de espanto do povo, né? Lei de imigração não resolve isso. E essa mesma regra foi criada para os haitianos em dezembro de 2024. Que dia é hoje? 10 de setembro de 2025. Nós não temos o edital para se credenciar. Vocês sabiam disso, gente? Chocante, né? O nome disso chama-se patrocínio comunitário. O edital, então, e outra, a portaria de dezembro de 2024, ela vence em dezembro de 2025. Não se emitiu nenhum visto acolhida humanitária porque não tem o edital. Ou seja, eu tive uma normativa, aí vocês vão entender o que eu disse aqui. A limitação dos atos normativos. A limitação não é só não ter, é ter e não efetivar. Eu estou muito crítico hoje, né, gente? Chocante, né? O nome disso são tijolos burocráticos. Não é essa maravilha. É uma lei maravilhosa? Se eu não tiver ato normativo que regule 13 possibilidades, só me cabe refúgio. E se eu não for refugiado, eu vou ter que ficar no limbo provisório ad eterno, ad eterno. Eu quero que vocês levem dessa aula isso. Não basta ter uma lei e ir na ONU e no Conselho de Direitos Humanos fazer a abertura e dizer que é lindo. Enquanto que eu tenho um entrave burocrático, tem uma portaria para haitiano, tem uma portaria para haitiano. Linda. Sem esse edital e sem um credenciamento, é critério. Primeiro tem que ter que alguém que assuma, tem que ter que não sei o quê, e depois as outras portarias humanitárias, elas vão no mesmo sentido. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês, que você já deve saber, todo o processo de conclusão de regularização migratória, ele se efetiva na Polícia Federal. A Polícia Federal é o ente para registrar o migrante e concluir a autorização de residência. Pode ser aquela autorização de residência para reunião familiar que se iniciou no Catar, se iniciou na Rússia, na França, em qualquer lugar. O migrante vem com visto de reunião familiar, porque tem um familiar no Brasil, migrante com documento de autorização de residência, ou brasileiro ou brasileira, e aqui ele transforma o visto em autorização de residência. A Polícia Federal é esse ente que vai fazer esse registro, tá? Depois, se vocês quiserem, aí fica esse convite, é um assunto muito complexo, é um assunto que a gente poderia pegar só Cuba e falar 3 horas, é um assunto que a gente poderia pegar só o Haiti e falar 15 horas. Nós temos aí o tal do visto eletrônico para haitianos e foi o grande auê. Sábado agora é o prazo de vigência da lei, eu não tenho nem notícia de como vai funcionar o visto eletrônico para reunião familiar de quem pediu até dezembro do ano passado. Mas eu queria trazer que, às vezes, a gente fala, a lei de imigração é linda, é maravilhosa, mas você não regulariza ninguém se eu não tenho atos normativos.
E aí, pessoal, indo para um critério, eu queria trazer, até para a gente abrir um pouco e trocar uma ideia, eu quero trazer provocações, porque, que nem eu disse, em 1 hora e pouco a gente não consegue entender. Eu queria pensar, por exemplo, que barreiras enfrentadas. A gente tem questão de documentação, a gente tem de prazo, a gente tem ausência de formação e acesso. Eu fiz aqui esse exercício de fazer uma série de questionamentos para vocês, justamente pelo fato que eu fazia uma pergunta, sim, 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 não, 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 não. E aí eu fazia a pergunta de outra forma. Opa, não, acho que sim, acho que não. Então, ausência de formação e acesso é um problema. Hoje, se um haitiano procurar você e quiser fazer um pedido de visto por acolhimento humanitário, não tem um edital. Eu tenho uma norma inefetiva sem edital. E a gente tem um preconceito institucionalizado com a pessoa migrante. Então, assim, eu gosto muito desse autor, que é o Roger Zetter, é o meu papa da minha tese de doutorado. E o Zetter diz o seguinte, que o rótulo de refugiado não é apenas descritivo. Ele é performático e profundamente político. E aí, avançando, para a gente poder ter um momento, eu queria que a gente pensasse assim, ó, quais são os desafios atuais? A gente tem que acompanhar as mudanças sociais e as lacunas da legislação. Hoje, o exercício de falar de regularização migratória é vocês entender que é 13 ou é refúgio, e se não for, vai ser negado. 13 ou refúgio, com uma série de barreiras impostas, então não é. A gente tem uma alta demanda reprimida, então a gente tem muita demanda reprimida. Nós temos um sistema migratório que está muitas vezes no critério de registro, que não tem. Aqui na Serra Gaúcha, a gente tem 6, 7 meses de demanda reprimida para um agendamento na Polícia Federal. E nesse contexto, a pessoa numa condição de precariedade documental, ela tem a sua vulnerabilidade acentuada. A gente tem que pensar em criar cada vez mais espaços como esse. Parabenizo a Caritas por nos convidar como um ente parceiro para poder divulgar e ampliar esse conhecimento por meio de cartilhas. Eu mandei para vocês algumas cartilhas, vídeos orientadores, oficina, atendimento descentralizado, para que a gente pense que regularização não é só um papel, como a gente fala comumente, mas ferramenta de integração e uma ferramenta de pertencimento. Regularização migratória muda a sua vida e muda a minha. Eu tiro pessoas de contexto de amplificação de vulnerabilidades, de trabalho escravo, de prostituição, de uma série de outras questões que foca já o migrante na sua condição migratória. E a gente tem que desconstruir essa história. O migrante, ele é protagonista, ele não atravessa um portal, ele atravessa uma fronteira. O migrante busca o nosso apoio. E um mundo muito louco que a gente vive, nós temos que estar preparados, porque não vai ser retrocesso, vai ser mais trabalho. E, por fim, quero trazer para vocês a minha outra musa de migração. Eu estou hoje muito reflexivo e eu gosto muito de dizer que os direitos não devem depender do lugar que você nasceu, mas da sua dignidade como pessoa. É o que nos ensinou Saskia Sassen lá em 2014. Aí eu abro agora para a gente discutir e debater um pouco mais. Por hora, ficam esses desafios. Então, acaba que o nosso tempo já está terminando, né? A aula ela vai até 8h30, mas eu acho que a gente conseguiu. É como tu falaste, né, Adriano? É um assunto que não se encerra. Cada uma dessas questões específicas, desses casos específicos, ele acaba dando espaço para a gente passar horas e horas e horas discutindo cada um deles, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma interação muito boa ao longo da aula, no chat. Parabenizo você, inclusive, por conseguir fazer essa interação, esse engajamento tão grande no chat com os alunos. E também te parabenizo por essa aula maravilhosa. Para quem não conseguiu a lista de presença, a gente vai mandar mais uma vez aqui o link. Tá bem aí. Por favor, assinem a lista. Cristina, você quer falar alguma coisa? A gente não te ouve. É porque estava travado, não conseguia É. abrir.
Não, eu fiquei pensando que eu acho que nós podíamos dar aí 5 minutinhos para as últimas perguntas. O pessoal está aí atento e participando. Vamos, e Adriano pode sintetizar, né? Fazer uma conversa a partir do que aparecer, de perguntas assim, mais aspiciosa, como eu diria, porque ele trouxe muitas questões para pensar mesmo e para refletir aí, né? Então, Teve uma pessoa que falou que ela fez uma mesma pergunta várias vezes, mas eu não estou conseguindo encontrar mais nem esse comentário dela dessas. Temos algumas mãos duas Deixa eu pessoas achar. levantadas levantaram também. a mão, a gente Quer abrir para essas vamos pessoas abrir falarem? rapidinho. Olha, a gente vai contar no relógio, não pode ser pergunta mais de 2 minutos, não. Vamos ser sucintos. Primeiro a Thaís, então? Vai, Thaís. Deixa eu só ativar aqui a câmera. Queria agradecer, né, a oportunidade da aula do Adriano. Realmente a gente precisa de muito mais aulas como esta. Adriano, você comentou que não é pertinente agora sobre a questão do trabalho, né? Mas só acrescentando uma experiência da Caritas mesmo. Não sei se talvez seria pertinente acrescentar isso depois. Aqui na Caritas Londrina, em caso de imigrantes, igual cubanos, né, que não conseguem se regularizar, a gente pede a solicitação de refúgio, ele é contratado, a gente faz um pedido de autorização de residência com base na Resolução Normativa 23 de 2017, que é o vínculo empregatício. Claro que tem que ter o aval da empresa para estar fornecendo o contrato social, mas é uma saída para outras nacionalidades também. Você está mutada. Eu acho que era mais um comentário, né, Thaís? Muito obrigada pelo seu E comentário. o João Vamos para o Rodolfo. João. Dessa vez não sou eu João que eu Rodolfo. liberei todos os microfones. Para de me mutar, Nívia. Não, senhora, não sou eu mais. Quer te calar, Cristina? Não vamos aceitar isso? Não. Pode ser o João. Vai, João, faz sua pergunta. Olá, boa noite, tudo bem? Eu soube que a gente discutiu muito sobre a questão de nacionalidades, né, para essa regularização migratória e tudo mais, mas eu fico pensando na questão dos refugiados LGBTQIA+, porque recentemente foi atualizada, né, o procedimento simplificado para reconhecimento desses refugiados, né? Dessas pessoas que estão fugindo desse temor de perseguição por conta de orientação sexual ou identidade de gênero. Eu gostaria de saber se vocês. Porque, assim, esse processo simplificado ele não está muito claro, eu não achei em lugar nenhum sobre o que que é esse processo simplificado, né? Queria saber se vocês têm essa informação de como é que funciona e tudo mais, né? A gente vai pegar mais dois comentários, Adriano. É da Ana Laura e Daniela. Boa noite, tudo bem? Então, eu gostaria, assim, o senhor falou sobre a sua pesquisa, né, de doutorado, sobre as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Eu faço Ela- Cortou. mestrado na UFSM, que é decorrente das inundações do Rio Grande do Sul e na Bolívia. É uma pesquisa comparativa para entender como que o Estado lidou ou não, né, com as calamidades climáticas e o deslocamento das populações. Então, no Brasil, eu queria saber do senhor, assim, no Brasil, diante da falta de uma legislação específica, como você enxerga os caminhos concretos para que se avance, né, na proteção dos deslocados internos, especialmente com atenção a grupos mais vulnerabilizados, né, nessa interseccionalidade de raça, gênero e classe. Obrigada. E a Daniela, né? Olá, boa noite. Dá para me ouvir? Sim. Ah, desculpa, eu estou sem câmera. Hoje me roubaram a câmera aqui em casa. A minha pergunta é uma dúvida. Nós fizemos um atendimento aqui em Dois Vizinhos, no Paraná, de bastante refugiados, enfim, de bastante imigrantes. Nós temos muitos aqui. E aconteceu um episódio esses dias e de dois que vieram de Guiné.
Para dizer a verdade, eles vieram em 5, 3 estão no Rio de Janeiro e 2 vieram para 2 vizinhos. Eles vieram de forma irregular, né? Que não é ilegal, né? Aprendi. Eles vieram no navio, inclusive saiu uma reportagem a respeito deles, vieram em condições bem, né? Nada legal aí, né? Enfim. E eles estão aqui em Dois Vizinhos, só que eles não têm nenhum tipo de documento com eles, aonde eles estavam. Teve uma explosão, enfim, lá eles perderam tudo. Na grande maioria dos 5, eles perderam famílias, então eles vieram aqui escondidos no navio. O que que eu faço numa situação dessa? Eu coloco eles mesmo como refugiados, mesmo sem nenhum tipo de documentação que eles possam me oferecer? Acho que é isso, Adriano, com Tá, você. então vamos lá. Vamos desse último e voltando, se eu esquecer um, foram 5, né? A primeira questão é quando tu não tem nenhum documento, tu não tem nada e não tem os enquadramentos das 13 possibilidades nem das outras, a única questão que dispensa um pedido de autorização de residência para o governo brasileiro é a via do refúgio. Depois eles podem se reconstruir, isso pode ser um processo temporário, mas já vou te dizer que para essa nacionalidade não está dentro das 13, então tu não tem o que fazer, só que não seja pedir refúgio. Então, seria aquele caso de um processo paliativo, que aí a gente utiliza, não tem uma base acadêmica para falar que isso, ou seja, a gente utiliza o refúgio como esse é o termo que eu utilizo, uma via complementar de regularização migratória. Aqui, uma única observação, se a pessoa não tem o critério de refúgio, o migrante tem que estar ciente. Eu vi que alguém comentou, estamos sendo enganados, então, em relação a isso, não. Você pode estar sendo desinformado dessa questão que você não vai ser reconhecida como refugiado. Mas nunca enganado, porque o refúgio, se você tem um critério, você vai ser reconhecido. Em relação a refúgio, foi a outra pergunta, para grupos especificamente em relação a LGBTQI e tudo mais, tem a questão, o único processo, assim, eu posso estar desconhecendo e posso buscar depois e mandar para vocês. Mas os 2 grandes processos simplificados e agilizados de reconhecimento de refúgio de forma coletiva são os casos de grave, generalizada violação dos direitos humanos, aplicável no caso da Venezuela, do Afeganistão, Burkina Faso e tem outros 2, eu não lembro agora. Venezuela e Afeganistão pode ser Mali, exato, Mali, pode ser tanto refúgio ou acolhimento humanitário, Afeganistão e Venezuela. Então, pode ser. Em relação à pesquisa, a pergunta que você me fez da UFSM é exatamente a resposta da minha tese. É sobre isso que eu vou pesquisar. A ineficiência, a ausência de respostas, e a gente tem 2 grandes relatórios para quem trabalha nessa área sobre desastres e mudanças climáticas. É o relatório da Anistia Internacional e o relatório da Corte Interamericana, que reconhecem essa causa de grupos vulnerabilizados ou questões étnico-raciais e tudo mais, e raça e cor, sendo um grupo muito mais fragilizado nas respostas ao Rio Grande do Sul. E a minha tese, ela vem exatamente nesse limbo, que é esse limbo de dizer o seguinte: não se tem avançado absolutamente nada. Acho que alguém colocou ali essa questão do LGBT como um critério. Então, a depender do que for, o CONAR ele é um colegiado que ele vai votar pautas específicas quando reconhece, quando não tem. Então, alguém colocou ali, então a gente não consegue ter tudo. Mas eu me foquei que grave e generalizada violação dos direitos humanos é um critério que o refúgio ele é reconhecido muito rápido e mais uma questão muito técnica aqui, tá? Se você hoje, por exemplo, entrou um processo de reunião familiar para venezuelano, para você, ou um afegão, mas venezuelano especificamente, e a mãe e o pai foram reconhecidos nesse processo simplificado de grave generalizada, que é reconhecido em bloco, ou seja, prima facie, numa questão técnica, as crianças não vincula como reunião familiar, mantém como pedido individual, porque vai ser reconhecido em bloco, porque aqui se reconhece a condição do Brasil declarar grave e generalizada violação dos direitos humanos da Venezuela. E aí é por ser nacional daquele país, não pela minha questão individual, como o caso do LGBT. Tinha uma outra pergunta, né? A Tem. primeira.
A primeira. Comentário, mas tem duas Ah, é. perguntas que as pessoas sinalizaram aqui no chat que foram repetidas várias vezes, que eu acho que elas desapareceram no meio das muitas respostas e informações. Uma é dos editais que tu tinhas falado, né? Que nem os editais tinham. Qual órgão ou instituição seria responsável por esses editais? Ah, E aí teve uma pessoa que falou IT que é o seria. Ministério da Justiça. É. Ô, Clara E Costa, a posso fazer uma outra, pergunta? a outra pergunta. Deixa eu só fazer essa pergunta aqui e aí a gente abre para essa última, tá? Que é a pergunta da Carmen. Ô, Ela Clara, colocou assim: um migrante que tenha sido obrigado a renunciar por um órgão federal à sua residência brasileira pode solicitar de novo a sua documentação em quanto tempo? No ô, momento que Clara, ele posso quiser. fazer uma pergunta? Só um minutinho a gente abre para essa última pergunta. Então é isso, ele é automaticamente, enquanto a pessoa pedir, ela pode ter. A única questão ela tem que entender. Então, esses casos que eu disse de trocar o pedido de refúgio por reconhecimento de autorização de residência, quando se criou essa possibilidade de redução do passivo de análise de pedidos, entenderam essa lógica? Redução de passivo de análise de pedidos para países que não são casos de refúgio. Então, esse momento pode trocar. Eu iria abordar sobre naturalização, só uma questão. Então, hoje eu sou professor específico sobre naturalização brasileira numa das universidades que eu dou aula. Então, eu não quis trazer porque ia embolar o negócio aqui, ia dar confusão, mas a gente pode daqui a pouco abordar sobre naturalização especificamente aqui, porque eu vi que é uma pergunta que foi também reiterada aqui. Acho que é o Maurício que está pedindo para fazer uma pergunta, né? Ô, Cristina, eu não consegui levantar a mão. Eu queria saber como ficou a lista de presença, porque eu não sei se eu consegui preencher. A lista de presença? Tá, deixa eu confirmar aqui, Maurício. Acho que é Você sobre a pode primeira. mandar para mim num chatzinho privado o seu nome completo, só para a gente garantir que ele vai estar lá? Por Mandar no favor. E a chat gente, aí? Pode ser? Não vai conseguir. Você consegue colocar o seu nome completo aqui no chat? Consigo. Tá, então tá, obrigada. então a E eu gente vou vai mandar, fechando, né? só a última pergunta. Tem uma pergunta muito reiterada. Eu mando já na sequência para vocês esses slides de apresentação para vocês enviarem para os alunos, Ah, enfim. E eu mandei tá. algumas A gente agradece. cartilhas que eu já criei para várias redes nacionais que tem esse processo um pouco mais amplificado, explicado, Mercosul e tudo mais. Então, Tudo bem. Cartilha que Nívia tu está tinhas pedindo mandado para pra abrir gente, a as gente já câmaras, né? compartilhou com eles. Isso, Nívia está vamos abrir querendo as câmeras para fazer tirar uma uma foto. fotinha, uma fotinha. É, Ah, pode abrir as câmeras. É hora de sair na foto. Um minuto, porque somos muitos. Pronto. Não, peraí. São oito páginas, porque somos muitos. Eu aqui já nossa, eu saiu. fiquei chocado com o número de pessoas. Muita gente. você chegou a 328. Eu vi. Então, pessoal, se vocês, enquanto vocês vão fazendo aí, eu deixei ali essas redes, a gente tem muitos cursos que a gente vai fazer até dezembro com vários parceiros como a Caritas, alguns cursos que foram levantados a gente pode aprofundar muito mais, então, se quiser seguir as nossas redes que eu coloquei depois ali, mandei um e-mail, caso alguém tiver alguma dúvida, trocar alguma questão, então sigo à Beleza. disposição aí. E, Adriana, a gente pode ser parceira aí. A gente está fechando uma parceria também com a Católica de Brasília para as certificados. Então, é possível, inclusive, que esse curso aqui já tenha o certificado da Católica. Uhum. Isso é um cafezinho para a turma saber. Pode ser que a gente Tá. já
saia ou termine com um certificado de extensão da Católica de Brasília, junto com a Caritas. E os próximos a gente pode pensar em ir mais junto também. Só lembrando, pessoal, também que a aula inaugural ela já está no nosso YouTube. Essa também vai para o nosso YouTube ainda essa semana, que é o YouTube da Caritas Brasileira. Lá no Classroom vocês têm o link certinho das playlists. Bom, gente, agora vamos finalizar a nossa noite, que foi maravilhosa, uma aula excepcional. Muito obrigada, Adriano, pela Muito sua obrigado, parceria hoje tá? conosco. Foi muito bom, É, parabéns. e fica aí aberto para outros momentos também, para a gente ver. Você começou a aula falando, vamos falar de novo sobre isso. E quanto pano para manga a gente viu que Sim. tem nessa mesma temática, né? Então, Uhum. que a gente possa ter esse gostinho do que é estudar sobre regularização migratória, mas saber que essa aula não dá conta de todo o tema, nem de toda a questão. Mas é isso, Adriano, se você quiser falar alguma coisa, considerações finais, fica à vontade. Muito Não, então é obrigado, só. Adriano, tá? Imagina, eu só queria agradecer e dizer que fico muito feliz de estar aqui compartilhando com a Caritas, tomando esse Brasil inteiro e pessoas, ver muitos imigrantes aqui interessados nessa pauta, me colocar à disposição, deixei ali meus canais, deixei ali nossas redes sociais, que eu acabo sendo muito ativo para isso, e saber que para essa questão de imigração, refúgio, apatridia, naturalização, processo administrativo, se precisarem, podem contar comigo aí, que na medida do possível eu vou respondendo, conte com a nossa instituição. Essa é uma possibilidade das irmãs escalabrinianas que estão ali, estou vinculado a elas, a gente poder estar aí trazendo essas formações. E uma última questão, se vocês puderem, na semana que vem eu estarei em uma palestra, na quarta-feira, no Dia Mundial do Imigrante e do Refugiado, a gente refletindo sobre as palavras do Papa Leão Leão XIV 14. para a migração, e vai ser uma live no YouTube, então fica o convite a todas as pessoas. E seguimos aí, sigo à disposição e no que eu puder ajudar todos vocês. E aí nos coloco à disposição da Rede Caritas também para a gente poder pensar ações locais, específicas, para a gente poder fazer, porque a gente sabe que esse é um tema espinhoso, espinhento, e que a gente precisa incidir muito em vários espaços, porque vocês viram que mesmo com uma lei altamente progressista, a gente tem uma redução muito pacífica, e nessa questão a gente tem vidas que escolheram o Brasil para migrar e se refugiar. Obrigado. Obrigada a É você. A isso, gente vai. gente. Primeiro, nós somos parte da Rede Clamor, então a gente também vai estar divulgando a live. Segundo, a Caritas vai estar realizando de 22 a 25 o Congresso Internacional de Imigração e Refúgio lá em Foz. É um congresso grande também, então a gente vai soltar aí, não tínhamos passado para vocês, mas vamos circular aí essa informação. Vai ser também bem interessante. E, claro, o tema da política da migração aqui no Brasil vai estar pegando fogo, porque até agora não saiu, né? Então, assim, a gente agradece mais uma vez aí a sua colaboração e vamos conversando aí. É isso, minha gente. Até a próxima quarta, hein? Quarta-feira, às 19 horas aqui de novo. Beijos a todos, boa noite.